Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos à nossa eletiva. Nós vamos conversar neste tempo, desta eletiva. Eu pensei em aliar alguns conceitos, muito caros aí, muito interessantes de algumas áreas. Então, não à toa que o título da nossa eletiva é Fala, Escrita e Tecnologia. Claro, a gente vai conversar um pouco sobre esses três processos, tá certo? Esses vídeos serão sempre gravados, porque é para que vocês tenham acesso aos vídeos assim que puderem. Quer dizer, se a gente posta de manhã, você só pode acessar à tarde ou só pode acessar à noite, então você vai ter tempo aí de acessar o vídeo, tá certo? E você também vai poder rever algum vídeo caso você fique com alguma dúvida, com alguma questão. Então a gente vai poder rever o vídeo, sempre que a gente precisar, eu vou intitular assim vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, então eu acho que vai ficar legal para vocês estudarem. No final da nossa eletiva, nós temos um projeto que é fazer uma análise, da fala, fazer uma análise computadorizada, fazer uma análise através de programas específicos para a gente identificar determinadas questões. Então esse seria o trabalho final de vocês, mas nós teremos tempo, então vamos falar, não vamos falar do trabalho final agora, vamos falar na verdade, de uma introdução. Eu pensei em fazer uma rápida introdução ao curso. Vocês sabem que eu sou professor de linguagem, então eu ensino português, ensino literatura, ensino inglês. Então, nada mais justo do que eu trabalhar no meu campo. Também estudo muito a respeito das questões da tecnologia e da linguagem, e de como a linguagem usa a tecnologia, de como a tecnologia pode ser usada pela linguagem. Então, esse é o meu foco, assim, geralmente de pesquisa. E a gente vai tratar no curso, eu vou dar um vislumbre para vocês, uma ideia geral. Primeiro, por que a linguagem é uma ciência? Por que a gente estuda linguagem na escola? Porque vocês estudam química. Química é uma ciência, Vocês estudam física, é uma ciência. Matemática é uma ciência. Por que a linguagem é uma ciência? Então, precisa estabelecer um pouco isso para entender algumas coisas que vem lá na frente, tá? Vamos passar também por aquela questão que hoje eu acho que já vou tocar nesse ponto. Por que falamos? Por que a gente fala? O que nos permite fazer isso? Por que nós falamos porque tem inteligência, mas tem animais que são inteligentes e não falam. Então vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Tá? Outra coisa também é como é que a gente processa a fala. Que mecanismos a gente usa. Hoje eu ainda toco nessa questão também e a gente vai aprofundando ao longo do curso, mas a ideia é perguntar por que, o que a gente processa. Seria uma parte, digamos assim, da mecânica do corpo humano, o que é que está mobilizado quando a gente fala. E por que é interessante entender isso? Porque você entendendo isso, você entende determinados processos que acontecem conosco, tá? Depois a gente vai passar, obviamente, pela escrita, porque a gente não vai falar só de fala o tempo inteiro, então a gente vai fazer um passeio pela escrita e, claro, já vou ajudando, tá? Já vou avisando, melhor dizendo. Falar sobre escrita não significa dizer que nós vamos estudar tudo de ortografia, se é com X, com CH, se é com S ou com Z. Não, mas a gente vai tocar nesses pontos. Eu acredito que isso vai ajudar bastante até na hora de vocês redigirem textos e tal. Tem uns conceitos bem legais que são assim leis universais, leis gerais, tá? Então a gente vai tocar nisso também, porque a gente vai transpor da fala, para a escrita. Então a gente não deixa a fala, a gente só entende como é que é feito essa passagem. E por fim, próximo da conclusão do curso, a gente vai incluir aí o estudo da tecnologia, Então a gente vai estudar um pouco da fala humana e da fala computadorizada. Quando diz assim, não, o celular está falando, como assim o celular está falando, O que é isso? O que isso quer dizer quando a gente diz que o celular está falando, que um computador está falando, E o site, eu vi lá no site, o site falou tal coisa. Então as pessoas geralmente usam essas expressões, precisa pensar um pouco sobre isso aí. E como eu disse, o trabalho final é também envolvendo a questão da tecnologia, porque usaremos um programa, e vamos usar esse programa na intenção de analisar a fala, de analisar uns aspectos da fala, vamos dizer assim. Tudo bem? Bom, então vamos começar rápido, essa introdução é rápida, na verdade, para você ter uma noção do que vai ser o curso. E vamos começar fazendo duas reflexões. Eu queria
pensar com vocês assim. Quando vocês estudam biologia, tá? Quando vocês estudam biologia, os professores, né, de biologia, os biólogos, eles vão dizer o seguinte, né? Nós temos o aparelho respiratório. O que é o aparelho respiratório? O aparelho respiratório é pulmão, não é isso? Vai ser a traqueia, né? Então você tem, né, as fossas nasais e tal, né, a narina, tudo isso no corpo humano é usado para que a gente tenha condições de respirar. Ou seja, para que serve o pulmão? Basicamente para que a gente respire, né? A função dele é, ele não bombeia sangue, ele não filtra, né, os líquidos do nosso corpo, isso é a função dos rins. Então, o pulmão é para isso, né? Você fala de um aparelho circulatório, né? Então, você tem os vasos, né, as veias, você tem o coração. Qual é a função do coração? O coração não vai filtrar o ar, nem vai filtrar líquido, ele vai bombear, né, o tempo todo, ele vai bombear o sangue para o nosso corpo. Então, o aparelho respiratório é um, o circulatório é outro, o aparelho digestório é outro, né, que vai tratar dos alimentos, né, então intestino e tal. Se vocês olharem de verdade, o que é muito interessante perceber é que apesar de a escola dizer assim, isso é uma visão, viu, gente, possível, é uma ideia sem problema nenhum, mas é dito assim, um aparelho fonador, né? Fone o fone, né? A fonética. A fonética é a parte dos estudos de linguagem, que vai estudar essa produção de som, né? A fonologia, né? Então vai estudar fonética. Toda vez que eu falar aqui fonética, fonologia, você vai mentalizar que eu estou falando do estudo, né? Da produção do som, da articulação do som, de como eu, né, mobilizo aqui, né, os mecanismos para produzir determinadas, né, ondas sonoras e tal. Então, qual é a questão? A questão é que ninguém nasce, né, nem eu, nem você, ninguém nasce com um aparelho fonético. Né? A gente não tem um aparelho para fala. Você não tem nenhum órgão no seu corpo que seja específico para fala. Aí você vai dizer, professor, e a boca? A boca, né? Estou vendo aí sua boca se mexendo o tempo todo. A boca não é para fala, minha gente. A boca é para comida. Né, faz parte do aparelho digestório, né? A boca é para que a gente, né, o dente que a gente usa para falar, viu? Tem gente que usa o dente para falar também, depois eu vou mostrar isso a vocês. A gente usa a língua, né, para falar, mas a função primordial do dente, da língua, da boca, né, obviamente da traqueia, das passagens, não é a fala. A função primordial é a alimentação. Tanto é que você vai perceber que existem pessoas que não conseguem emitir sons, né? Existem pessoas que têm algum, sei lá, uma formação, alguma questão e não conseguem emitir sons. Mas aquelas pessoas que não conseguem emitir sons, elas se alimentam normalmente. Para você ter uma ideia de que a língua, a boca, dente, né, e tal, tudo isso é sim feito. Não existe ninguém sem boca. Você nunca viu uma pessoa sem boca, não é? Você não acredita que isso deve, sei lá, deve ter acontecido um caso, no mundo todo, talvez, e tal. Mas aí talvez, né, a pessoa tenha nascido com a boca colada e não sem boca. Bom, eu não sei porque eu não conheço nenhum caso. Se vocês souberem, na descrição do vídeo vocês coloquem aqui, coloquem link. A gente vai usar muito isso. Gente, deixa eu fazer um parênteses aqui. Comentários, né, observações, questões sobre as nossas aulas, vocês mandam ver aqui no comentário desse vídeo, tá? E dos outros vídeos, obviamente, eu lerei todos os comentários, tá certo? Muito bem. Então, eu estou falando o seguinte, a gente não tem nenhum aparelho específico para fala, tá? A gente tem aparelhos para outras coisas que nós pegamos emprestado. Então, veja, por exemplo, vamos fazer algumas experiências, né? Eu disse a vocês por que a linguagem é a ciência, eu não vou entrar nisso agora, mas você sabe que toda ciência é de experimentos, né? Então, você vai fazer uma experiência comigo aí, tá? Então, vamos lá, deixa eu virar aqui de lado, tá? Vai fazendo zoada que é legal no vídeo, né? Você vai botar a mão aqui, ó, próxima da boca, você vai ficar assim, tá? Próxima, não colada, mas próxima, né? E você vai repetir comigo três palavras que seja. Vamos lá. Você repetir assim, ó. Farofa, certo? Repita farofa. Faça isso, faça mesmo, para você entender uma coisa, para você perceber, depois eu falo. O nosso curso vai ter todo cheio dessas coisas aí, tá certo? Então é legal porque eu imagino que você está assistindo essa aula na sua casa, num computador,
ou no celular, no tablet. Talvez, eu acho que 90% dos jovens gostam do smartphone, né, do headphone. E é interessante que sua mãe, seu pai deve estar passando aí e vai ver agora você botar a mão na boca para dizer farofa, né? Aí vão olhar para você e fazer, o bichinho está estudando demais, né? Vamos dar um vamos dar um descanso para ele. Mas vamos lá. Então você diga aqui farofa, lembra? Diga sapato, certo? E diga, sei lá, pipoca, ok? Foi que você percebeu? Pensa aí rapidinho. O que é que você percebeu? Você percebeu que na sua mão você consegue sentir o ar, né, sendo expulso, sendo expelido. Pois bem, por que a gente fala? Né? Porque a gente pega órgãos emprestados, que são órgãos de fazer outra função. A boca que é para comer. O ar, né, que nós inspiramos, a gente recicla esse ar. Né? A gente recicla esse ar. No lugar de simplesmente expirar o ar e gastá-lo, né, a gente solta esse ar agora falando, emitindo ondas sonoras, né? E como seria isso, gente? Seria aquela ideia, mentalize aí um lago, certo? Nossa voz, ela tem uma amplitude, ou seja, ela tem uma potência, né? Nossa voz, imagina aí um lago, imagine que você joga uma pedra pequenininha no meio de um lago, né? Vai fazer aquela ondinha e aí morreu. Essa onda possivelmente nem chega no meio, na borda, vamos supor assim. Do meio ela não chega à borda, né? Não chega nas extremidades do lago. Mas imagine o mesmo lago se você pega um paralelepípedo. Né? Você pegou um paralelepípedo e você joga lá esse paralelepípedo no meio do lago. Vai produzir uma onda, não é, muito maior, que possivelmente até vai chegar. Mas perceba que essa onda ela vai reduzindo. Né? Por que vocês me escutam? Né? Porque o fone... porque isso tem a ver com o fone aí do equipamento que vocês estão usando, ele está fazendo a mesma coisa que eu estou emitindo aqui agora, né, que você coloca, ele está produzindo, né, umas pancadas de ar, vamos dizer assim, né, vamos colocar nesses termos, e isso vai movimentar o ar até chegar na sua audição, por exemplo. Então, é por isso que quando a gente está numa sala, vamos dizer uma sala de aula, se o professor fala muito baixinho, tem aluno que reclama e diz, o professor só dá aula, né, o professor só dá... meu Deus, quase que enganchei. Isso é normal, isso aí vai ter um bocado. O professor só dá aulas. Tem esse R não, eu insistindo em botar esse R. O professor só dá aulas para os alunos da primeira fileira. Não é assim? As pessoas geralmente dizem, aquele professor ali só dá aula para quem está na primeira fileira. Às vezes é porque realmente o professor tem problema na voz, né, gente? E aí não consegue falar tão alto. Às vezes... os alunos não colaboram também, então a zoada é muito grande, muito intensa. E aí o barulho feito pela sala, né, é muito maior do que o barulho feito pelo professor. Então a onda sonora aqui vai obviamente ser mais forte do que essa onda do lado de cá. Então a gente fala através de uma onda sonora. Quando você coloca a mão na frente da boca, que você fala e que você consegue perceber o vento, né, o ar em movimento, é porque é isso que acontece quando a gente fala, quando você fala. Eu acho que você nunca parou, né, de repente, para se perguntar sobre essas questões. E eu acho que essa disciplina ela vai ser legal, porque ela vai chamar a atenção de vocês para muita coisa bacana, né? Mas é interessante a gente pensar como a gente processa isso, né? Então, é por isso que, por exemplo, deixa eu dizer uma coisa bem prática, que vocês já passaram por isso. É por isso que quando você corre muito, que você está muito cansado, sei lá, você ficou sabendo ali na lotérica que eu ganhei na loteria. Você sabe onde eu moro, então você vem correndo. Eita, eu vou dizer ao professor que vai querer me dar metade do prêmio, né? Olha, se alguém chegar aqui dizendo que eu ganhei na loteria, eu dou metade do prêmio, viu? Quando eu receber. Porque eu não jogo, então se eu ganhei, realmente é um milagre grande, mas tudo bem. Então veja só, você saiu correndo lá da lotérica, né? Você saiu correndo, e aí você chegou aqui na minha casa e você bateu na porta, eu atendi, aí você, professor, eu quero falar, aí você faz assim. Aí você respira, se organiza para poder falar. Não é isso? Quando a gente está muito nervoso também. Não, por quê? Aí a gente diz, peraí, calma. Se acalma primeiro para poder falar. Por quê? Porque quando a gente precisa respirar muito, né, no sentido assim de que a gente correu, ou que a gente está muito nervoso, a gente está precisando oxigenar nosso corpo, a gente não consegue fazer as duas coisas. Lembra? Eu tenho um aparelho respiratório que eu pego ele emprestado para falar. Se minha necessidade é de ar,
né, eu não vou conseguir falar e respirar ao mesmo tempo. Então eu preciso parar, respiro e aí depois eu falo. Então isso é uma prova, né, de que a gente não tem nenhum, qualquer órgão que você pensar aí da fala, né, ele não é da fala, tá certo? Ele não é órgão da fala, ele é usado para outra coisa e a gente pega ele, esse órgão emprestado, né, para falar. Então é por isso que a gente, por exemplo, né, muito cansado, quando a gente está muito cansado, a gente não consegue, né, respirar e falar ao mesmo tempo. Uma outra questão, né, que as pessoas dizem assim: coma de boca fechada. Né? Não coma com boca aberta, não coma falando, não coma conversando. Todos os especialistas com os quais vocês conversarem vão dizer: olha, coma em silêncio. Por quê? Porque nós temos aqui, né, os canais. Então depois eu vou passar de forma mais técnica, né, eu vou passar um desenho e a gente vai ver a traqueia, a gente vai ver, né, o esôfago, a gente vai ver essa diferença, né, o que cada um faz. Então a gente vai estudar um pouco de biologia também no curso, mas é pouco, não se aperreia com isso não. Então a gente vai estudar um pouco de biologia e é o seguinte, né? Tem uma hora, né? A gente tem como se fosse assim, a gente tem uma hora que a gente tem um acesso aqui que é para o pulmão, né? Que obviamente eu estou falando agora e tal, então eu estou usando o ar que eu usei para respirar e eu estou expelindo esse ar, obviamente, transformando ele em onda sonora para que você ouça aquilo que eu estou dizendo. Mas tem um momento que eu estou me alimentando e obviamente você sabe que a comida não vai para o pulmão, né? A comida vai para o estômago, então o canal é diferente, então a gente consegue fazer essa separação. O que acontece, né? Eu vou dizer grosso modo aqui para vocês entenderem. Acontece que quando a gente está comendo, né? Então o canal que está aberto é, vamos dizer assim, fechei o canal de cá e o que está aberto é o que vai levar a comida para o esôfago. Mas aí eu falo, então como se tivesse uma válvula que abre para cá e aí eu estou falando. Mas aí eu como, eu engulo e aí eu falo, entendo o que está acontecendo. E é por isso que tem gente que quando está comendo, conversando, se engasga. Né? Geralmente isso acontece, a pessoa se engasga. Porque aí desceu comida, vamos supor assim, né? Pelo canal errado, né? Pelo acesso errado. Então isso, gente, alguém que já se engasgou aí com comida, né? Vocês sabem como é ruim, é horrível, né? O seu corpo fica usando de todas as forças que tem para tirar aquele corpo estranho, né? Porque não é para descer comida pro pulmão, né? Ele vai apodrecer ali, vai ficar muito ruim, aliás. A questão é séria, né? Complicada. Então, uma coisa simples, né? Que sempre disseram a gente, não pode conversar, né? Enquanto você está comendo, né? Por conta dessas questões, obviamente, para você até preservar a sua saúde, né? Então, a gente vai falar o tempo todo, veja, de um aparelho fonador. Vou usar a mesma nomenclatura, né, que existe. Aí você vai dizer: professor, mas você acabou de dizer que a gente não tem um aparelho fonador. Né? Como é que você vai falar do aparelho fonador? Gente, porque assim, eu não tenho um aparelho próprio para isso. Né? Eu pego emprestado da respiração, do aparelho digestório, né, e tal. Eu pego emprestado. Mas na medida em que eu estou falando, mesmo que eu pegue emprestado, né, na medida que eu estou falando, eu estou usando isso para produzir fala. Então é assim um aparelho fonador. Só não é um aparelho fonador, né, vamos dizer assim, original de fábrica. Né? Nós não nascemos com um órgão só para falar. Se você perceber, por exemplo, a língua, na articulação, né, das palavras, no L, no lá, no li, né? Então a língua, lábio, boca, né? Então o tempo inteiro eu vou ter, obviamente, essa configuração, né? Eu vou usar essa mecânica, né, para poder falar. No entanto, prestem atenção, no entanto, o que eu quero que vocês percebam é assim: mesmo que eu fale de aparelho fonador, a gente não tem, né, um órgão específico para fala. Eu pego emprestado. É aquela história: eu vou tirar um parafuso aqui na minha casa, né, e eu não tenho uma chave de fenda, eu não tenho. Então eu pego pego uma faquinha de serra, né, da cozinha, e aí eu boto ali e dá na ponta do parafuso, e então eu vou tirando e consigo tirar. Eu vou dizer que aquilo é uma chave de fenda? Não, aquilo é uma faquinha, né, mas eu posso usá-la assim como chave de fenda. E eu posso até dizer: rapaz, minha chave de fenda me ajudou. Claro que não é uma chave de fenda, né, obviamente. Então, veja só, a gente trabalha muito essa parte de articulação, né, de boca, língua, lábio, dente, né, de certa forma o esôfago, as fossas nasais, né, a gente vai conversar um bocado sobre isso. E a gente vai entender particularidades, né, a gente vai entender particularidades
sobre como a gente produz e tal. Então hoje, como é uma introdução, né, eu espero só que tenha ficado clara essa questão, né, do aparelho fonador, dos órgãos que a gente pega emprestado, e quando for no próximo encontro a gente continua a nossa conversa. Vão pensando aí o que é que vocês usam, como vocês articulam a fala de vocês, né? Prestem atenção em vocês mesmos, preste atenção nas outras pessoas falando, né? Se ela respira muito, se ela fala com muita calma e muita tranquilidade, né? Se ela fala de maneira muito apressada, muito rápida e tal. Então tudo isso vai ser matéria dos nossos estudos nos próximos encontros. Valeu? Então, brigadão. É muito legal, né, ter essa disciplina com vocês. É uma disciplina assim que não se preocupem, viu? Não tem notas, não tem prova e tal, mas ao mesmo tempo é uma disciplina que é puramente para que a gente estimule a pesquisa, né, nosso conhecimento, que a gente amplie nossa visão de mundo, tá certo? Então eu vejo com vocês na próxima semana. Cuidem-se, né, o coronavírus está solta, usem máscara, lavem as mãos e um cheirão para todo mundo. Até o próximo encontro. Tchau.